Agora, começando a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, o texto começa dizendo: Paulo, o escritor dessa carta, que é a primeira das cartas pastorais que aparecem na sequência da Bíblia, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. Essa carta é enviada a Timóteo, verdadeiro filho na fé de Paulo. Podemos ver a história de Timóteo relatada em Atos, capítulo 16. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. E Paulo diz: graça e misericórdia da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Ou seja, partindo Paulo para a região da Macedônia, ele pediu que Timóteo não o acompanhasse ou fosse para um outro lugar, mas que ele permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Nós sabemos que os judeus valorizam muito as genealogias, e alguma heresia estava se espalhando, pois os homens estavam dando ouvidos a mitos e às genealogias. E isso causava controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ou seja, os irmãos que fossem instruídos por Timóteo deviam deixar de dar atenção a esses mitos. O objetivo da instrução de Timóteo era o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E Paulo começa a dizer: alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. E essas pessoas que discutiam inutilmente, queriam ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas, seja mostrando que essas pessoas que estavam espalhando essas heresias, eles faziam isso querendo ser mestres, ou seja, por orgulho. Mas eles não compreendiam o que eles estavam fazendo. E Paulo começa a dizer a respeito da lei: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para justos, mas para transgressores, insubordinados, para ímpios e pecadores, para profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe a essa doutrina. Ou seja, a lei mostra que nós somos pecadores quando ela denuncia o nosso pecado e ela aponta que nós precisamos de Jesus para ser salvo. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, ou seja, Paulo agora começa a citar o passado que ele teve antes que Jesus o encontrasse. Fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Como está escrito em Atos capítulo 8, verso 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mas aqui Paulo diz que fez isso na sua ignorância. Note que a palavra não é inocência, mas ignorância. E ele fez isso na sua incredulidade. Contudo, mas a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo diz que o fato dele ter perseguido a igreja o tornava o pior dos pecadores, mas Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Como está escrito em Mateus 18, verso 11, o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia,
para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Ou seja, mesmo Paulo tendo cometido atos terríveis, a graça do Senhor o alcançou. Isso fazia dele um exemplo vivo que a graça de Jesus pode perdoar pecados terríveis e transformar vidas. E depois de lembrar isso, Paulo louva a Deus, ao Rei eterno, ao único Deus, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. E Paulo continua dizendo, depois de louvar a Deus: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução. Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Em 1 Timóteo 4, verso 14, Paulo também diz a mesma coisa a Timóteo: não negligencie o dom que lhe foi dado por meio de mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Paulo orienta: combata o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu. Himeneu também é citado na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 17. Quando Paulo está falando de falsos profetas, ele diz: o ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. E também a Alexandre. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14, existe a referência de um Alexandre ferreiro. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. E Paulo diz a respeito desses dois homens: entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E assim termina 1 Timóteo capítulo